Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no site. Aproveita para curtir a minha página, Ricardo Silva Advocacia, lá no Facebook e também no Instagram. Vamos lá. O objetivo aqui é falar sobre holding familiar, que faz parte de um procedimento de planejamento patrimonial da família. Afinal de contas, por que as pessoas hoje em dia estão buscando cada vez mais e tomando conhecimento sobre a constituição de uma holding? Qual o benefício? E por que fazer uma holding ao invés de se fazer um inventário? Vou explicar o passo a passo de tudo e por que da vantagem de se constituir uma holding. Vamos lá? Olha só, para ser de uma maneira muito sucinta, muito clara e muito objetiva, a holding nada mais é do que uma criação de uma empresa simples. Pega-se os documentos da família através de um acordo entre toda a família, tá? E você vai até a junta comercial e abre uma empresa. Simples assim, aparentemente. Mas calma lá, vamos lá. A grande vantagem da holding sobre o inventário constitui-se pelo seu valor pecuniário. Uma holding é muito mais barato. E, além do mais, a holding, como empresa, ela está submetida ao direito empresarial, ao quanto que o inventário, assim como as ações de alimentos, uma ação de cobrança, uma ação de execução, que são extremamente morosas, ou pode se tornar extremamente morosa, depende de caso a caso, e principalmente porque nessas ações, dentro do direito civil, você depende exclusivamente ou quase sempre de um juiz. Então, você tem que pagar custas processuais, que são caras, e no caso do inventário especificamente, que eu estou falando sobre ele, você vai pagar o quê? Cartório, geralmente é 0,5% sobre o patrimônio, sobre o valor de mercado, e você também paga uma gama de outras situações, e principalmente os tributos são altíssimos e definitivamente não vale a pena. Bom, vamos lá? Mas antes disso, vou me apresentar. O meu nome é Ricardo, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família, e eu estou aqui para demonstrar por A mais B e até Z por que vale a pena constituir uma holding patrimonial, tá legal? Para quê? Para que você consiga transmitir o seu patrimônio para os herdeiros, para futuras gerações. Por exemplo, uma outra questão que também já me perguntaram, por que se constituir uma empresa se já existe o processo, o procedimento específico de um inventário que seja judicial e que seja extrajudicial? Simples. Vou falar para você um segredo que você sabe. A pessoa física morre e a empresa, a pessoa jurídica, não morre. Nós temos aí casos de empresas com 100, 200, 300 e até 1.000 anos. Tem empresa japonesa lá que tem 1.000 anos. Você acha que quem instituiu aquela empresa está vivo até hoje? É claro que não. É claro que não. E, além do mais, se você tem interesse de passar, de transmitir esse patrimônio real para o seu filho, olha, a holding é o caminho. Por quê? Você vai transmitir essa propriedade. Eu vou explicar daqui a pouco, eu vou abrir daqui a pouco um gráfico, vou abrir uma planilha e vou te mostrar especificamente como que funciona essa parte, quanto que é cobrado em cada instituto, e você vai poder fazer o seu juízo de valor, ok? Olha, vou mostrar uma holding como um instrumento para assegurar o patrimônio e transmissão do patrimônio. Vamos lá. O que é uma holding também? Um outro conceito. E como empresa, a holding ela já é aplicada em vários países do mundo há muitos anos, ou até séculos, porque se caracteriza pela propriedade da empresa e pela transmissão desse patrimônio. Logo, a empresa cofre que se configura nesse instrumento da holding, ela vai servir para você guardar esse seu patrimônio dentro da empresa. Então, a princípio, o que pode figurar assim como uma figura estranha ao nosso cotidiano, como assim eu vou ter uma empresa
para eu poder colocar o meu patrimônio. Sim, você coloca essa empresa no cartório de registro de imóvel, e por que não colocar no cartório de registro, numa junta comercial? Qual é a diferença disso? A diferença é clara e óbvia, que você vai pagar muito menos imposto. Melhor do que isso, não tem. E, além do mais, vou contar um outro segredinho para você também. Esse patrimônio, ele chega integral para aquela pessoa que você quer deixar o patrimônio. Esse patrimônio, ele vai chegar embrulhadinho, bonitinho, perfeitinho para os seus filhos, para os seus herdeiros, diferentemente o que pode vir a acontecer no inventário. Por quê? No inventário, às vezes a família não possui uma condição imediata de pagamento desse imposto, desse tributo, porque ele é caro, ele não é barato. Daqui a pouquinho nós vamos ver ali na planilha o quão caro consegue ser um inventário. E, além do mais, é à vista, é no cash. Se sua família, se seu filho não tem condição de arcar com o inventário, não tem condição de arcar com as despesas desse inventário, seja lá porque esteja desempregado, ou a profissão dele não permite que ele adquira aquele seu patrimônio que você quer deixar para ele, de repente você está mentindo para o seu filho e você não sabe. De repente você está mentindo para o seu filho e você não sabe. Você acha, mas você não está mentindo porque você quer. Você está mentindo porque você não sabe. Consegue compreender? Essa é a verdade. Às vezes a gente fala determinada coisa, determinada situação, e a gente imagina que nós vamos transmitir esse imóvel, esse patrimônio, esse sítio, aquele barco, aquela casa na praia, aquela casa no campo, que nós vamos transmitir para nossos filhos, para os nossos herdeiros, para a esposa, para a namorada, ou para quem quer que seja. Mas muitas vezes isso não acontece. Sabe? Muitas vezes isso não acontece. Bom, gente, eu vou abrir aqui a página, mas antes de eu abrir e falar sobre as partes específicas ali dos valores, eu vou falar de uma outra categoria de profissionais, de outra categoria de pessoas que já constituíram essas holdings. Bom, o primeiro grupo dessas pessoas que já constituíram essas holdings são os bilionários. Por que os bilionários constituíram essa holding? Porque eles sabem como funciona. Eles sabem que esse procedimento é um procedimento lícito, seguro e vantajoso para se transmitir a propriedade. Quando é uma holding familiar, eu estou falando aqui de uma questão assim, entre família, mas existe também a holding empresarial, onde você vai constituir esse patrimônio que você tem, que pode ser o próprio patrimônio da família, e depois os próprios bens que a empresa vai adquirindo, em vez de você colocar no nome de uma pessoa física e fazer aquele registro lá na junta comercial, no cartório de registro de imóvel, você faz esse registro na junta comercial. Olha, qual é a diferença? O patrimônio é seu, o uso é seu. A única diferença vai ser qual? O registro. Uma na junta comercial e o outro no cartório de registro de imóvel. Agora, o que é mais vantajoso para você? O que é mais vantajoso para o seu filho? O que você quer deixar? O que você quer deixar para a posteridade? Eu tive vendo que aqui no Brasil nós pagamos muitos impostos. Então, nós já pagamos esses impostos sobre o consumo. O imposto sobre o consumo no Brasil, a média de imposto sobre o consumo no Brasil é algo assustador. Em nenhuma parte do mundo tem isso. Então, eu tenho amigos que já moraram nos Estados Unidos, moraram na Europa, e é incrível. Por exemplo, eles moraram na Europa no ano de 2003. Aí, ele volta em 2010, 2012, 10 anos depois, e o preço daquele alimento, o preço daquela coisa que ele comprou, daquele carro, é o mesmo. E não é o que acontece aqui no Brasil. Não é o que acontece aqui no Brasil. Então, nós pagamos muito caro sobre os nossos tributos de consumo. E, além do mais, para você adquirir um patrimônio,
você pagou o tributo sobre cada etapa desse patrimônio. Se você pagou à vista, você trabalhou muito para adquirir esse patrimônio e que ele pode ser perdido se você não tomar providência. Olha, tudo bem, você não sabia disso antes, mas agora você já sabe pelo menos o conceito. Tá legal? Então, vamos lá? Vamos para o segundo grupo agora de pessoas. Primeiro eu falei dos bilionários, e agora eu vou falar de uma outra classe de pessoas, de um outro grupo de pessoas que também possuem holding. Quem são? São os políticos. São os políticos. Também vou mostrar daqui a pouquinho aqui no vídeo, logo em seguida, logo depois do gráfico, como que funcionou as eleições de 2018 em relação aos políticos. Então, todos os presidenciáveis deixaram registrados lá no TSE a sua declaração de imposto de renda. E adivinha só, não é surpresa para ninguém. Bom, pode ser para você, que já foi para mim também um dia, que todos eles, sem exceção, possuem uma holding. Todos os políticos possuem uma holding. Agora, por que eles possuem uma holding? Por quê? Porque eles têm informação privilegiada e sabem muito bem de que o inventário não é um instrumento adequado para transmitir a propriedade. Por quê? Porque ele é caro, porque ele é moroso, porque se houver um conflito, qualquer conflito que seja, demora 5, 10 anos. Ah, mas doutor, eu vou deixar um testamento, eu vou fazer uma doação. Olha, vai lá e faz. Vai ver que é muito caro, tão caro quanto um inventário. Ah, mas a doação eu já dou para quem eu quiser. Meu amigo, no sistema de holding, ele é muito mais vantajoso, porque as regras estarão nas suas mãos. Você faz as regras do jogo, ao contrário de um inventário. No inventário, quem que vai fazer as regras do jogo no inventário? O Estado. Então, quem detém a regra do jogo toma benefício dela. Então, você prefere o quê? Criar as suas próprias regras, ter as suas próprias regras de transmissão desse patrimônio aos seus herdeiros, ou você prefere que o Estado as tenha? Por quê? Quando se faz o inventário, todo aquele pagamento é à vista. Não pagou? Não tem. Não pagou, não tem. Não vai pagar? O processo vai ficar arquivado ali, vai ficar travado, e fica mesmo. Tá? E fica mesmo, por experiência própria, o inventário fica parado se você não tiver dinheiro para pagá-lo. Tá? E se não pagar no tempo, tem uma multa que chega até a 20% sobre o valor devido. E você imagina, naquele momento de fragilidade da família, onde a família perdeu aquele ente querido, perdeu aquela pessoa que ama, você vai ter que arcar com uma despesa que talvez você não tenha. E quando isso acontece, muitas vezes leva a família a ter que vender o próprio patrimônio com deságio, não é brinquedo, vender o patrimônio com deságio para custear as despesas. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que você tenha comprado um imóvel e esse imóvel esteja na sua declaração de imposto de renda por 300 mil reais. Ah, mas eu não tenho declaração de imposto de renda. Não importa. Não importa. A Receita Federal sabe que você tem esse imóvel. Sabe que você tem esse imóvel. Não é pelo fato que você não declarou esse imóvel, é que você acha que a Receita Federal não sabe. Eles sabem tudo de nós. Sabem tudo. Nós fazemos movimentações bancárias, então, e todos esses órgãos, eles têm uma comunicação interna, sabem tudo de nós. A verdade seja dita. Tá? Então, vamos lá. Então, dentro do inventário, se você não possui esse dinheiro para pagar, para quitar ali à vista no cash, acabou. Você vai ser preciso vender aquele patrimônio que te foi prometido pelo seu pai, pela sua mãe,
pelo seu tio, pela sua avó, aí você achou que ia ganhar aquele patrimônio. Mas você não vai ganhar se você não tiver uma quantia boa de dinheiro nas mãos e de imediato no cash. Por quê? Porque os cartórios não perdoam. As taxas judiciárias você nem entra. Se você não pagar, não pagou, ou o juiz vai mandar você pagar ao final do processo, ou tem que pagar na hora, de imediato, vai depender de caso a caso, senão o processo não vai ter continuidade, isso é um fato, né? Ou espera até você ter. Gente, eu estou falando ainda de um processo sem conflito, tá legal? Estou falando de um processo sem conflito, tipo, ganhou o patrimônio aqui, tem dois herdeiros, três herdeiras, uma matriarca ou patriarca que está vivo, então, sem conflito. Então, estou falando de um problema, de uma situação sem conflito. Porque se houver conflito, cada um dos herdeiros terão um advogado, terão um prazo. Então, imagina, é uma loucura. O tempo médio de um inventário desse aqui é, no mínimo, 5 anos. 5 anos para você ter o seu patrimônio. Agora, você imagina, se você quiser vender isso, você tem que pedir uma autorização do Poder Judiciário para você poder vender um imóvel que é seu, que você ganhou. Não faz sentido isso, e isso não nos foi ensinado na escola. Não nos foi ensinado no segundo grau, nós não tivemos uma grade de educação financeira, nós não tivemos essa grade de educação financeira e de educação do consumidor, infelizmente. Então, a duras penas, a gente vem buscando, a gente vem pagando, a gente vem se criando aqui no Brasil, porque ser brasileiro não é fácil. Olha, esse conhecimento adquirido por mim e transmitido aqui para vocês de forma gratuita é um amor que eu tenho em fazer isso. Eu adoro fazer isso, de verdade, tá? Gente, então vamos lá. Vou passar aqui para a planilha, tá ok? Vou compartilhar a tela aqui. E se eu errar aqui, vocês me perdoem, que eu não tenho tanta moral assim para mexer com essas ferramentas eletrônicas. Vamos lá, então. Vou fazer um compartilhamento aqui, tá legal? E vou apresentar os valores, primeiramente, do inventário, e depois vou mostrar o valor os valores para se adquirir, para se constituir uma holding. Tá legal? Aguenta aí. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha aqui. Eu espero que vocês estejam vendo o que eu estou vendo aqui. Tá ok? Essa aqui é a planilha, esse aqui é um sistema. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, já vou deixar claro. Quando você vai entrar para dentro de um inventário, esse tributo ele vai ser cobrado diferentemente dentro de uma holding pelo valor de mercado. Lembra aquele patrimônio que eu falei, que é um preço, um valor médio que você tem adquirido por R$300 mil? Então, aquele R$300 mil que você adquiriu esse patrimônio há 10, 15, 20, 30 anos atrás, ok? Pode ser até que conste no valor venal do seu imóvel, mas é para cálculo de IPTU, que conste um valor de R$300 mil. Então, aqui eu estou colocando esse valor específico para fazer esse cálculo. Se o seu patrimônio custar o dobro disso, custar o triplo, 2 vezes isso, 3 vezes isso, 10 vezes isso, é só você multiplicar por 2, por 3 ou por 10, que você vai chegar na mesma base de cálculo, porque aqui em Minas Gerais nós temos uma alíquota de imposto de TCMD única, que é de 5%. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, essa alíquota varia entre 4% a 8%, vai dependendo da escala do valor do patrimônio. Então, ela é escalonada aqui. Até de tanto até tanto é 4%, depois é 4,5%, tal. Aí depois, a partir de 1.450 e tantos mil, é 8%. Tá legal? Então, é só fazer o meu patrimônio vale 150 mil. Ok, só dividir por 2, que você vai ter essa mesma base de cálculo. Lembrando que tem alguns casos bem específicos, né, que existe isenção plena, mas talvez alguns bens móveis
ou ou imóvel de pequena monta, isso é bem raro, tá? Porque o Estado ele vai querer arrecadar de uma forma ou de outra. Vamos lá, então? Olha só. Quando a gente vai fazer o cálculo, hoje, pelo menos aqui em Minas Gerais, funciona muito bem isso, quando você vai colocar, vai constituir, vai dar ingresso a esse no inventário e vai calcular esse ITCMD, esse ITCMD, ele é calculado sobre o valor de mercado. Opa, como assim? Sobre o valor de mercado. Como se você fosse, olha, se você fosse vender a sua casa hoje, por quanto você a venderia? Entendeu? Se você tivesse que comprar uma casa semelhante à sua, próxima à sua, qual o valor que alguém pediria nesse imóvel? Pois bem, os fiscais, as pessoas responsáveis por fazer essa medição, eles avaliam esse tributo da forma que eles querem, através de uma base de cálculos que eles têm. Mas acreditem, esse imóvel vai valer muito mais para ele do que vale para a gente. Ok? Inclusive, assim, no nosso próprio valor de mercado, talvez não valeria tanto. Mas, como eu disse lá atrás, se você deixar as regras na mão do Estado que quer arrecadar, você imagina qual a regra que ele vai criar para ele? Uma mais baixa ou uma mais alta? Então, quem determina a regra, quem tem as regras na mão, é que vai definir melhor o que é melhor para ele próprio. E é isso que ele faz. Ele cobra o máximo, mesmo que você saiba que aquele patrimônio não vale isso tudo. Mas eu vou contestar na justiça, eu vou recorrer, eu vou apelar, eu vou contestar, eu vou entrar com processo administrativo, com recurso administrativo, vou levar isso em outras instâncias. Tudo bem, vai lá. Você acha que você vai ganhar? Você acha que você vai ganhar do sistema que está pronto para se retroalimentar? Eu acredito que não, porque isso já vem sendo instituído, isso já vem sendo feito, isso já vem sendo cumprido. Então, qual que é melhor? Instituir as próprias regras. Criar as próprias regras, e por que não? Vamos lá, então, para o gráfico aqui. Aqui. Eu coloquei aqui no inventário o valor de mercado como sendo de R$1 milhão. Como eu disse também no outra coisa, se não é o seu caso, se a sua casa vale mais ou vale menos, é um valor aproximado, é um valor de mercado aproximado, aí esse cálculo você vai ter que imaginar na sua cabeça quanto vale, e você vai imaginar aproximadamente, se for 10 vezes isso, se for 2 vezes menos isso, você imagina esse cálculo que não vai estar muito distante disso, tá? Isso aqui é um valor aproximado que não tem como fugir muito disso, tá? A linha ali de fugir disso é um pouquinho para mais, um pouco para menos, mas a constância se mantém. Vamos lá, então. Olha só, o valor de bens para a base de cálculo, eu coloquei como valor de mercado que eu tenho visto, um imóvel, uma avaliação no valor de R$1 milhão. Vamos lá, deixa eu clicar aqui. R$1 milhão. Então, quando você vai registrar esse patrimônio, quando você vai escriturar esse patrimônio que você está adquirindo, vai recair sobre ele no cartório o quê? Primeiro, você vai escriturar, o que significa isso? Vai transcrever o que aconteceu, que aquela pessoa ali que possuía, que tem esse registro nos arquivos ali, nos livros do cartório. Então, você faz uma transcrição. Que no dia tal que esse patrimônio está sendo adquirido de tal forma, através do inventário X e Y. Esse valor tem por base algo em torno de 0,5% sobre o valor de bens, sobre o valor do bem, sobre o valor do patrimônio. Então, se o patrimônio aqui, como valor de mercado, vale R$1 milhão, quanto valeria em valor de cartório? Simples. 0,5% é a taxa. 0,5% é a taxa disso. Então, se é 0,5%, esse valor vai ser R$5 mil. Já começa
já começa tomando uma gama de certidão, você já começa a tomando isso aqui, R$ 5.000, que tem que ter para pagar ali. Senão você não registra, você fica com documentos emparadinho ali, ó, e você não vai registrar o formal de partilha. Tá ok? Ah, mas Ricardo, e o testamento? Olha, o testamento dá tanto trabalho quanto o inventário, ou até mais. Nós podemos ver casos aí de, talvez, Gugu Liberato, a Hebe Camargo, que deixou testamento, Chicanísio deixou testamento, Chicanísio deixou testamento, e eles estão brigando. Por exemplo, a Hebe Camargo tinha um patrimônio, está na rede social, só olhar, tinha um patrimônio de uma mansão avaliada em R$ 9 milhões, e a família em litígio entre quem vai ficar com aquele imóvel, quem vai ficar com o quê, direitos autorais, etc. e tal. Esse imóvel, como a pessoa não tem dinheiro, não tem aquele dinheiro que a Hebe tinha para manter aquele patrimônio a ferro e fogo, que não é barato, esse patrimônio sofreu uma desvalorização está hoje, era 9, hoje está mais ou menos 3 milhões de reais. Ou seja, uma desvalorização de 6 milhões de reais por conta de um conflito. O Gugu Liberato também tem um problema na justiça entre ex-mulher, os filhos do Chicanês, então, estão se engafiando lá para poder discutir o patrimônio, direitos autorais, e essas coisas todas não têm fim. Logo, o testamento não é um procedimento legal, principalmente porque depende também do Poder Judiciário, e ele pode ser, inclusive, desfeito, né? O juiz pode chegar e falar, olha, esse testamento aqui não é válido. Então, me diz que se isso é um instrumento válido de transmissão de patrimônio aos seus herdeiros. Eu acredito que não, na minha concepção profissional e pessoal, que antes de eu comprar esse sistema como um profissional, eu quero saber se isso vale para a minha vida também, se eu tenho coragem de fazer de trazer uma ferramenta dessa para a minha vida. Eu falei, claro que eu tenho, porque é válido, é lícito pagar menos imposto. O que você não pode é fraudar a lei, o que você não pode é agir na ilegalidade, né? Evasão de dinheiro. Isso, né, é um crime tributário brutalmente punido dentro do direito penal. Então, isso aí eu nem toco nesse assunto, mas vamos lá. Como é registrado no cartório de registro de imóveis, não há que se falar em junta comercial. Então, aqui, esse valor vai ser zero. 0% de zero, zero. ITBI. Como não tem compra e venda, não há que se falar em pagar ITBI. Né? Você não tem uma transmissão por venda. Então, quanto que é? Zero. Zero vezes zero, qualquer valor multiplicado por zero é zero. Certidões. Caro. Uma média de R$ 2.000 para um patrimônio de R$ 2.000, desculpa, para um patrimônio de R$ 1 milhão. Geralmente, as certidões e também as taxas aqui, eu não coloquei aqui taxa judiciária, tá? Tá legal? Ah, e outra coisa, esse cartório aqui de cima é o cartório de notas e o cartório de baixo é o cartório de registro de imóvel, ok? Eu coloquei os dois aqui porque um você vai poder fazer a escrituração e o outro você vai poder fazer o registro. Existe cartório que faz esses dois trâmites, tanto de escritura quanto de registro de imóvel. Por exemplo, também você pode escriturar em qualquer lugar, ok? Você pode fazer a escritura de um imóvel em qualquer lugar do país. Em qualquer cartório de registro do país, você pode escriturar um patrimônio, um bem imóvel. Agora, o registro, ele vai se dar no local no local onde ele está, tá legal? É assim que se define pela lei o local quem vai cobrar esse tributo, ok? Isso é muito interessante também no caso de
de patrimônio, patrimônio rural, ok? Às vezes, a fazenda, você tem em vários lugares, por exemplo, aqui em Minas Gerais, e aqui também a divisa com o estado do Rio de Janeiro, às vezes você tem um imóvel que faz divisa com o município, com outro município, e às vezes até com outro estado. Então, qual é a vantagem disso? É você saber qual é o valor da terra nua. Então, se você sabe qual é o valor da terra nua daquelas duas cidades, aí você vai fazer o quê? Ali você vai colocar a sua sede para você pagar mais. Então, são alguns detalhezinhos sensíveis, delicados ali, sensíveis, que você percebe onde você vai fazer a sua diferença, onde você vai registrar o seu imóvel. Ok? E vamos dar prosseguimento aqui. Então, vamos lá. Então, também, assim como a escritura, ela tem o mesmo preço do registro, ok? E vai ser em cima do valor de mercado. Porque já está escrito lá em cima que vai ser em cima do valor de mercado e já vem prontinho aqui. Olha, isso vale X. O Estado te fala, olha, esse patrimônio vale R$1 milhão, vale R$900 mil, vale R$800 mil, R$700 mil. Eu coloquei aqui só para valor, só para um termo didático, ficar mais fácil de calcular, ok? Então, 0,5% de R$1 milhão, R$5 mil. O imposto. Como eu disse, se você está em Minas Gerais vendo esse vídeo agora em Minas Gerais, aqui o imposto é 5%. Se você está no Rio de Janeiro, o imposto ele é escalonado, de 4% até 8%. Ok? Depois dá para só pegar aí a tabelinha, só para digitar, fazer uma pesquisa rápido, dá para fazer isso muito fácil, só fazer a adequação. Então, vamos lá. Eu coloquei 6%, ok? Mas eu vou mudar aqui, 5%. 5%. 5% em cima de R$1 milhão, R$50 mil. R$50 mil é um bom dinheiro, certo? 50 mil reais é um bom dinheiro. E como tudo está vinculado pelo valor de mercado, pelo valor de bem, a tabela de honorários da OAB é muito rígida e concisa no sentido de que, a menos que o advogado esteja praticando uma infração contra o estatuto, contra o que está estabelecido na lei do advogado, ele pode até cobrar menos do que a tabela manda ele fazer. Ele pode fazer, mas estará descumprindo uma regra. Então, mesmo que você tenha um advogado na família, que você tenha um advogado amigo, que você tenha quem faça esse inventário por um valor menor. Eu vou colocar aqui a regra, porque é a regra que me basta, tá legal? Então, aqui em Minas Gerais, vamos lá. Opa, não saiu esse valor? Opa, vamos lá. Falha nossa. Opa, claro. Tchum, peraí. Deu um errinho aqui. Aqui em Minas Gerais é 6%, no estado do Rio de Janeiro é 7%. Vou fazer isso aqui como sendo aqui em Minas Gerais, 6%. Ok, 6%. Deixa eu colocar aqui, calma aí. Aqui. E aqui, curso de plano de fundo, automático, peraí, dá. Opa. Eu fiz uma formulazinha aqui para poder facilitar. Se der errado aqui, peraí, está dando um erro aqui, mas tudo bem. Esse valor aqui é R$60 mil.
deu um erro na minha fórmula aqui, não estou sabendo voltar, mas faz parte, né? Esse aqui estou fazendo ao vivo, mesmo eu estou gravando isso aqui agora, eu não vou voltar, porque não vale a pena. Então, 6% é 60 mil reais, ok? Não é 70 mil. Eu vou até voltar aqui, só para não estragar a minha tabela. Vamos lá. Vou colocar aqui os 7% mesmo, sem problema nenhum. Ok? Sem problema nenhum. Deixa eu colocar isso aqui. Eu venho aqui, coloco o valor, isso aqui, e venho aqui e coloco isso aqui. E aqui vou fazer, primeiramente, eu vou vir aqui, colocar no automático, e aqui R$70 mil, nós sabemos que é R$60 mil, 6%. Isso não importa, ok? Isso aqui é só um valor didático. Então, nesse total aqui, nós vamos ter um valor de... Isso aqui tem uma continha aqui, que já está tudo certinho, eu não vou modificar, ok? Vamos lá? Então, isso aqui vai dar aproximadamente R$132 mil. Ok. Vamos lá, então, para se constituir uma hold, vou ver qual é o valor? Então, vamos lá. Base de cálculo. Lembra que eu falei dos R$300 mil? Pois é, ele se mantém, R$300 mil. Lembra que eu falei sobre cartório? Pois é zero. Por quê? Você não vai utilizar um cartório de notas. Né? Esse aqui é o cartório de notas. Você não vai no cartório de nota para fazer um registrozinho, porque não existe cartório de notas para se constituir uma empresa. Então, qualquer valor multiplicado por zero é zero. Junta comercial, aí sim, é uma empresa junta comercial. Ok? Serão o quê? Alguns registros que você vai fazer. Por quanto? R$1.200 aproximadamente. Então, estou fazendo um cálculo aqui de Juiz de Fora, que é um valor aproximado. Isso aqui não é um valor real. Isso aqui é de acordo com o meu contador. Tá legal? Tem contador que cobra mais caro do que isso, tem contador que cobra mais barato do que isso, e isso depende do profissional, que também tem regra a ser cumprido, assim como o advogado tem. Tá legal? Mas, às vezes, é um contador da família, um contador da empresa, que já faz o serviço, de repente, ele pode ampliar o leque dele, pegar esse registro e também fazer para a família, para o empresário. Então, isso fica a cargo do contador, e é um assunto que eu não posso meter. ITBI, idem. Como não tem uma compra e venda, né, pode até haver depois, posteriormente, assim que você instituir integralizar esse patrimônio para dentro de uma holding, para dentro de uma empresa, né? E se você quiser vender depois, você vai fazer o quê? Como é uma venda, é uma compra e venda, você vai incidir o ITBI, tá legal? Mas é o que eu falo, uma holding, ela serve para uma empresa cofre. É uma empresa cofre onde não tem movimentação. Então, não faz sentido eu falar sobre uma empresa cofre para quem faz, eu tenho 15 imóveis, eu vou constituir uma holding e vou guardar todo o meu patrimônio lá. Não nesse sistema comum aqui, ok? É tendo um outro sistema, também assim, muito avançado, avançadíssimo, ter esse instituto da holding. Pode fazer isso sim, tá? Primeiro, você vai constituir essa holding e você cria uma segunda empresa, que essa segunda empresa, ela pode ser uma operacional, não uma holding. A holding é uma empresa cofre e ela serve para quê? To hold. Ela serve para poder
armazenar os bens, para poder assegurar os bens. É uma empresa de controle. Basta a gente ver essas multinacionais que são holdings. Então, você tem uma empresa cá em cima, a Unilever, então você tem, sim, uma direção de uma empresa aqui em cima e várias empresas subsidiárias onde elas vão dando ordem de que foi estabelecido lá em cima. Olha que legal. Você tem essa mesma ferramenta para dentro da sua casa. Dentro da sua casa, você tem essa mesma empresa. Aqui no Brasil tem várias empresas, várias pequenas empresas. O que o microempresário ele tem que tomar ciência é de que ele não vai ficar pequeno, ele não vai ser pequeno a vida inteira. Por exemplo, o Honda lá, que fundou aquela empresa Honda, do carro Honda. Olha, o cara ele queria trabalhar na Toyota, e ele não foi para a Toyota, não foi aceito na Toyota. Ele criou a Honda, e hoje em dia a Honda é uma empresa multibilionária. A exemplo, a Samsung, a Kawasaki, entre várias e várias empresas aqui no Brasil também, nós temos a Ambev, que é uma empresa que foi criada por brasileiros, né, monstros brasileiros. Então, é isso, nós temos vários inúmeros holdings próximos a gente e que a gente não se dava conta, que a gente não tinha essa percepção, ok? ITBI, como eu disse, não tem ITBI, então aqui é 0%, 0% de 0. Certidões, 0. Por quê? Não tem certidão, né? Eu tenho um contrato instituído, como eu tenho uma empresa, e eu vou ter, como eu tenho empresa, então qual que é o objetivo? O objetivo é chamar a família, pegar aquele patrimônio ali, ou os patrimônios da família, os bens da família, e falar, olha, esse patrimônio aqui vai ficar com fulano de tal, esse patrimônio aqui vai ficar para Beltrano, esse aqui vai ficar para fulano de tal. Ponto. Dessa forma. Olha, se for para vender, vai ter que ser dessa forma. Ok? Olha, eu não quero que venda isso durante tanto tempo. Mas aí alguém pode também me perguntar ou estar se questionando. Bom, pera lá, qual que é a diferença disso aí para uma doação? Olha, primeira coisa, primeiro é a vantagem econômica. Primeira vantagem econômica. Segundo, diferentemente da doação, onde você fica ali com uma propriedade nua, você fica ali com uma nupropriedade, que a gente fala, né, que você não tem um direito pleno, você tem apenas o usufruto, né, você só pode usar daquele patrimônio, você só vai poder ficar ali, mas aquilo já não te pertence mais. Na hold não é isso. Na hold é o quê? Aquele patrimônio é seu, você o constituiu, você manda, você faz as regras e, se você quiser, a qualquer momento, grava isso, a qualquer momento, desfazer todo esse sistema de holding, você aperta o botão e fala, olha, eu quero desconstituir isso aqui não me interessa mais. Ou, se, por exemplo, você constituiu aquela empresa e apareceu um temporão, você também pode desfazer esse instituto da holding familiar, desfazer esse instituto, alterar o contrato, instituir esse menor aqui dentro e fica tudo bonito, ok? Diferentemente numa doação que você nunca faria isso, a menos que os outros herdeiros queiram fazer, mas aquilo já não te pertence mais, ok? Então, prosseguindo aqui. Cartório de registro de imóvel. Não tem cartório de registro de imóvel, não tem escrituração, não há que se falar em registrar esse imóvel em cartório de registro de imóvel. Ok? Então, aqui é... Peraí, 0,5%? Ah, sim, claro. Você vai poder registrar isso aqui, mas você vai registrar somente os atos. Tá legal? Ok, você vai registrar, desculpa, você vai registrar os atos da holding, você vai registrar aquilo ali, vai pegar aquela certidãozinha ali e vai lá e registra lá no valor de 0,5%. Sim,
porque como houve alteração no nome de proprietário, você vai lá e faz essa alteração contratual também, ok? É lícito e correto isso. Imposto de morte. Você está vivo. Se você está vivo, se o patriarca, a matriarca não morreu, se o proprietário daquele patrimônio que está constituindo a ROD, ele não morreu, não há que se falar em pagamento de imposto sobre transmissão de causa-morte e doação, certo? Então, aqui é zerinho. Ué, tá errado. Bom, aconteceu algum erro, que isso aqui é zero, tá legal? Você... Ah, desculpa, claro. Estou falando em caso, sim, desculpa. Em caso de falecimento, vai haver o quê? Peraí. Em caso de falecimento, vai haver a alteração contratual, né? E você vai pegar esse registro aqui e vai pagar o tributo de 4,5%. Aqui em Minas Gerais, eu fiz esse valor menor aqui porque é do estado do Rio de Janeiro, ok? Que eu estava fazendo um trabalho para o estado do Rio de Janeiro e aproveitei essa tabela. Aqui em Minas Gerais é 5% isso aqui, ok? Esse valor aqui é 5%. 5%. 5% de 300 mil, nós teremos 15 mil reais. Advogado. Espera aí. Engraçado, não mudou. Esse cálculo deu algum problema que eu não vou mexer agora, ok? Vamos lá. Advogado, idem. Advogado não é porcentagem, tá ok? É o valor sobre o serviço, tá ok? Que é um valor médio, ok? É um valor médio, pode ser qualquer valor, ok? Eu cobro esse valor, depende muito isso aqui, se é um valor aproximado, tá ok? É o valor para constituir esse trabalho, que vai ficar em torno disso aqui, ou algumas vezes é o valor sobre o benefício, o valor sobre o benefício financeiro, tá legal? Então vamos lá. Contador. Como não tem um número não tem porcentagem, é o valor do contador pelo trabalho que ele vai realizar, ok? E o valor que um contador cobra para constituir uma ROD é R$ 1.200. Ah, mas Ricardo, tudo bem, vamos lá. Me diz uma coisa, eu vou pagar todo mês R$ 1.200 para o contador? Não, 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 não. Veja bem, como que funciona? Como é uma empresa que vai ficar paradinha ali, você só vai fazer lá no final do ano uma declaração, ok? Só uma declaração. O meu contador cobra para fazer isso R$ 300. Tem contador que cobra mais, tem contador que cobra menos. Cada profissional tem uma regra. Então, assim, como eu passo trabalho para esse contador, que já trabalha para mim, ele me cobra isso para constituir essa ROD. Ok? Qual é o total aqui? O total desse trabalho aqui, para constituir essa empresa, fica em torno de R$ 35.700. Ah, mas espera aí, eu não tenho R$ 35.700. Olha, como você está vivo, como você vai estar, é um planejamento, isso faz parte do seu planejamento. O que é melhor? Pagar 35 mil ou pagar 132 mil? O seu filho vai ter 132 mil reais quando você não estiver mais aqui? O seu filho é independente financeiramente de você?
possui capacidade de adquirir o seu patrimônio quando você não estiver mais aqui, é claro que isso aqui, é claro que essa planilha, ela sofre algumas alterações de acordo com o trabalho a ser desenvolvido, com as horas de trabalho a ser desenvolvido. Claro que isso aqui não possui uma rigidez de uma estátua, não, de forma alguma. Isso aqui é altamente maleável, flexível. Tá legal? Bom, diferença financeira. É aí que vai separar os homens dos meninos. Olha isso. Diferença financeira. Ou as meninas das mulheres. Né? Diferenças financeiras. Diferença financeira. R$ 96.300. R$ 96.300. E aí? No seu bolso, ou no bolso do advogado, no bolso do Estado, no bolso do dono do cartório? Para vocês terem uma ideia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, que a arrecadação de TCMD é muito próxima, gira em torno de R$ 1 bilhão, ok? Mas eu acredito firmemente de que essa figura vai mudar, porque à medida que formos implementando essas holdings familiares, essa arrecadação vai cair, e vai cair muito, se Deus quiser, ok? Inclusive, pessoal, consta no Senado Federal projetos de lei para majorar a alíquota de imposto sobre transmissão de causa-morte e doação em até 16%. Eu vi uma outra projeto de lei também de 20%, e, pasmem, o senador Randolph, juntamente com a senadora Simone Tebet, eles fizeram uma live o ano passado, dentro da pandemia, falando, pasmem, que o brasileiro paga muito pouco imposto de transmissão de causa-morte e doação, e que eles querem taxar os ricos, porque no Japão paga 50% de imposto, nos Estados Unidos o imposto da morte é 40%, na Europa é 35%, 40%, 55%, em alguns casos 55%, 60%. Então, eles estão comparando o Brasil, em termos de herança, com países que o imposto sobre consumo é pífio, é pequenininho. Eles não têm imposto sobre consumo, sabe? Então, o consumo lá é frenético. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos. Uma moto lá, por exemplo, uma moto que eu vi o preço dela recentemente, é $20 mil. $20 mil. O salário mínimo deles é $2 mil. Então, em 10 meses, eles compram uma moto daquela, vamos supor. E aqui no Brasil, essa mesma moto, que é uma Yamaha R1, tá? Essa mesma moto, ela custa no Brasil R$ 120 mil. Ou seja, 120 salários mínimos. Não é a mesma coisa, então não vem o senador falando que nós pagamos poucos impostos, que não é verdade isso. Então, isso aqui é uma forma de se conscientizar de que a mudança está para chegar, vem uma reforma tributária aí, e isso vai acontecer. Essa proposta vai acontecer. E como eu disse, essa proposta de aumento do imposto da alíquota de 8% para 16% é do senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes. Se formos lá no TSE, eu vou abrir a página aqui agora, nós vamos lá para o TSE, mas antes de ir para o TSE, eu vou só fechar esse assunto aqui e vou mostrar a diferença em percentual entre uma holding familiar e um inventário, e você vai me dizer o que vale a pena fazer. Tá aqui, só para fechar isso aqui, só para fechar esse assunto, eu venho aqui, a diferença entre esses valores chega a 73%, ok? 73%. Deu uma pequena diferença, 73%, pronto, é isso. Uma holding chega a ser 73% mais barato, eu coloquei assim, a conta assim, igual por igual, as contas assim, pela regra, ok? Eu coloquei assim, eu usei a regra.
Então, a gente está vendo que, pela regra, pela norma legal, uma holding familiar ela chega a ser 73% mais barata, podendo chegar até 80% em alguns casos. Olha, 70% aqui, 60% é muito dinheiro, ok? Porque se seu filho não tiver lá na frente 132 mil reais, 100 mil reais para pagar, vamos caso a caso, 100 mil reais para pagar o inventário, ele vai perder esse imóvel, ok? Gente, e eu estou falando aqui, e volto a repetir, se não houver conflito, ok? Se não houver conflito. E se tiver, e uma outra questão também, se tiver dinheiro para pagar. Porque se não tiver dinheiro para pagar, esse valor aqui sobe muito, ou a perda patrimonial chega a ser muito grande. Por quê? Imagina só, vamos fazer um outro cálculo. Vamos fazer um outro cálculo aqui. Você imagina um outro cenário, um cenário mais pesado e que acontece muitas das vezes. Às vezes o valor de mercado é R$ 1 milhão, ok? O valor da declaração de imposto de renda é R$ 300 mil. Mas você precisa vender aquele patrimônio para pagar os R$ 132 mil, para pagar R$ 100 mil. Então, o que vai acontecer? Você vai pedir uma autorização para o juiz, e o juiz vai lhe conceder essa autorização depois de muito custo, que não é brincadeira, depender de juiz para nada, não é brincadeira, qualquer advogado vai falar isso, né? Então, esses 132 mil reais que você tem que pagar, você vai vender o seu patrimônio de R$ 1 milhão e você precisa vender ele rápido, porque você precisa resolver aquela situação. Então, você acaba vendendo com deságio. E o deságio no mercado financeiro, ele é muito agressivo. Tá? Quem vai comprar uma casa dessa sua, no caso de fazenda, no caso de sítio, como muitas vezes acontece, é o próprio sitiante do lado, é o próprio fazendeiro do lado. E na cidade, são amigos e vizinhos ali que vê que você está naquela situação, a sua casa é bacana, a sua casa é linda, a sua casa é gostosa, é aconchegante e está naquela oportunidade de um valor bem abaixo de mercado. Então, de repente, você vai vender essa sua casa, que vale R$ 1 milhão, você vai vender por R$ 800 mil, ok? R$ 800 mil, mas não se dá aí. Se você vendeu por R$ 800 mil, claro, você comprou ela por R$ 300 mil, você teve um ganho de capital de R$ 500 mil. Concorda comigo? Né? R$ 1 milhão, você vendeu por 800 mil. Teve um deságio de 200 mil reais, você ficou com 800 mil reais. Esse 800 mil reais você vai abater o que você declarou no valor, no valor da declaração de imposto de renda que você tem. Logo, você tem um ganho de capital, e se você tem ganho de capital, incide imposto de renda. Logo, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte, se você vender esse patrimônio, se seu filho tiver que vender esse patrimônio para adquirir um outro patrimônio, ele não vai morar na mesma rua nunca, nunca, porque na sua casa, perto da sua casa, tem patrimônios, os patrimônios são mais valorizados. Ele talvez não more nem no mesmo bairro onde ele foi criado. E isso é uma realidade. Quem já passou por esse processo, por esse procedimento de inventário, sabe o quão caro eles conseguem ser. Mas, como prometi, eu vou mostrar agora a parte dos políticos que possuem holding. Vamos lá para o site do TSE. Me acompanha aqui. TSE. Aí. Não. Aqui. Veja o patrimônio, aqui, ó, G1. Veja o patrimônio
que os candidatos a presidente declararam ao TSE. Vamos lá? Álvaro Dias, do Podemos, senador. Bens declarados, 2.900.000 reais aproximadamente. Cotas ou quiões de capital. Adivinha o que é isso? É uma hold, ok? Outras participações societárias. Isso é uma hold. Por quê? Porque a hold é uma sociedade de participação. Mas o que significa isso? Você está participando de uma sociedade, ok? Seja com dinheiro, seja com serviço, mas no caso aqui é só participação societária mesmo, porque ele é sócio de uma empresa, ok? É uma hold. Vamos lá? Cabra Daciolo, esse aí está fora. Ciro Gomes, que eu falei, Ciro Gomes, aqui, advogado, outros bens, outras participações societárias. O nome disso é holding. Eimael, o cara é empresário. Então, ele sabe como se transmite o patrimônio. Adivinha o que esse cara tem? Patrimônio declarado, 6.135.000 reais. Outras participações societárias, 356.000 reais. Outras participações, 2.500 reais. Adivinha o que é isso? Bingo, holding. Vamos para frente. Fernando Haddad, professor, bens declarados, 428.000 reais. Me fala qual professor que tem 428.000 reais de bens declarados. Me fala. Cotas ou quinhão de capital. Adivinha o que é isso? Se você falou hold, você acertou. Geraldo Alckmin. Pasmem, olha a brincadeira do que é isso. Olha, ocupação, médico. Bens declarados, um médico mora em São Paulo, o cara mora no lugar mais privilegiado do país e mais caro. Patrimônio declarado dele, 1.379.000 reais. Se você acredita, dá um sorriso. Bens declarados, terra nua, e tem um sítio, uma propriedade no valor de 110.000 reais. Vamos lá. 110.000 reais. Outra terra nua que ele tem aqui, outra fazenda que ele tem aqui, por 30.000 reais. Ok. Então, cotas ou quinhões de capital, 24.000 reais. Adivinha o que significa isso? Se vocês souberem a mágica de como chega nesses valores aqui, vocês não acreditam. Pois é, Geraldinho Alckmin também possui uma hold. Boulos. O Boulos é um outro cidadão, né? Ele falou que declarou bens de 15.000 reais. Respeito, está aqui comprovado. Henrique Meirelles, não tem surpresa nenhuma. O cara é bancário, assim como João Moedo, então vive em outro patamar. Já vem de famílias milionárias, né? Patrimônio do cara bem declarado isso aqui 377 milhões, mas nós sabemos que um cara desse chega a ter 1 bilhão de real, né? Tem muito dinheiro. E se ele trabalha com isso, ele necessariamente tem a holding dele de quase 3 milhões. Vamos lá? Jair Messias Bolsonaro não podia faltar aqui. O nosso presidente da República também tem a hold dele. Quer ver? Primeiro que, olha, cotas ou quinhão de capital, R$249. R$249. Você acredita que o Jair Messias Bolsonaro mora na Barra da Tijuca, tem uma holding? Você acredita que ele vai deixar esses imóveis dele aqui, uma casa de 240 mil, uma casa de 240 mil na Barra da Tijuca? Ah, eu vou mudar para a Barra da Tijuca também. Eu vou juntar 240 mil reais, eu vou comprar uma casa em condomínio fechado na Barra da Tijuca. Uma outra casa, 98 mil reais. Aí.
Vai vendo aí, ó, informação pública. João Amoedo não é novidade, né? Engenheiro, cara também bancário, já vem de uma família bem rica e também possui cota em quinhões de capital, né? O cara desse não brinca de ganhar dinheiro e sabe como transmitir o patrimônio dele para as futuras gerações. Olha, pessoal, isso que eu estou passando para vocês, como pode ver, é lícito e altamente viável. E se não foi até hoje nos passado isso, a culpa não é nossa. Se isso não nos foi ensinado nos bancos das faculdades, nós não temos culpa. Se não nos foi passado isso aqui lá atrás, no segundo grau, quando nós fizemos nosso segundo grau, nós não tivemos culpa. Esse sistema já funciona há centenas de anos. Essas empresas que a gente vê aí fundada em 1500 e pouco, na Europa tem muito disso. Isso aí por quê? Sabe, né, que vai ser transmitido para os herdeiros, vai ser fortalecido e cada vez mais, vai ter participação, porque se você tem dinheiro, você consegue participar de uma outra empresa, você consegue crescer, e, diferentemente do direito civil, que ele é muito travado, o nosso direito empresarial, principalmente hoje, com a nossa, com a nossa, com a nossa lei de liberdade econômica, que avançou muito nesse espaço de empresarial, então você consegue constituir uma empresa com o seu patrimônio, você coloca todo o seu patrimônio ali dentro, você pode comprar um bem com sua própria empresa, você vai constituir seu capital social ali com aquele patrimônio ali. Então, é muito lícito, é muito vantajoso fazer isso tudo. Legal? Vamos ver mais para baixo aqui, você tem o João Goulart Filho, não lembro dele nas eleições. Marina Silva. Será que a Marina Silva também tem a sua holding? Olha, historiadora. Marina Silva é historiadora, né? Imagina. Ganha 118, bens declarados, R$ 118 mil. Muito bem. Cotas ou quinhões de capital. R$ 5 mil. Vocês não têm ideia do poder que é isso. R$ 5 mil é muito poderoso. Todo esse patrimônio que ela tem pode estar contido aqui dentro. Vocês acreditam nisso? É um poder muito grande. Vera Lúcia, não a conheço, ok? Mas os principais eu passei. Tá legal? Mais alguma informação para passar? Bom, eu acho que é isso. Vou fechar aqui esse compartilhamento. Bom, vamos lá, já estou encaminhando para o final. Para quem veio até aqui, eu agradeço a paciência. E tem um gatinho aqui do meu lado, aqui, né? Desse lado de cá, né? Tem um gatinho aqui que eu coloquei. Isso aqui é um papel é um fundo. Tá legal que eu criei isso aqui, ficou bonitinho, né? Tem um gatinho ali, uma plantinha, que eu gosto dos dois, né? Então, para você que ficou até o final aqui, pense a respeito sobre essa situação da holding, de se instituir uma holding. E eu vou dizer uma última coisa. Calma aí. Peraí, não está aparecendo a minha gravata? Peraí, agora sim. Vou falar uma última coisa. Olha, existem 3 tipos de pessoas. As ignorantes. Os ignorantes são as pessoas que não sabem ou não sabiam dessa informação e elas não têm culpa. E elas vão para essas vias conhecidas como o inventário, como a doação, como o testamento, como o inventário extrajudicial, sabe? Vão por essas vias, por desconhecimento. Existe também um outro grupo de pessoas que são os procrastinadores. Os procrastinadores, diferentemente das pessoas ignorantes, por desconhecerem uma situação, uma informação,
elas conhecem a informação, mas não tomam providência. Não toma providência. Ela vai deixar que o filho dela prove esse inventário. E ela acredita que isso não vai acontecer, sabe? O procrastinador, ele não acredita que uma situação vai acontecer. Ou mesmo acreditando que vai acontecer isso, porque se ele for proprietário de algum patrimônio e esse patrimônio tiver que ser transmitido sem ser pelo instrumento da holding, como vai se dar? Pelo inventário. Pelo inventário. E assim, eu espero que ele espere, que ele tenha, ou que os filhos dele sejam independentes financeiramente e que tenha dinheiro para pagar à vista todo esse sistema de inventário. Eu particularmente não recomendo, em hipótese alguma, você ter que entrar por esse sistema caro que é o inventário. Muito caro e muito moroso em muitos dos casos, se não for feito de forma administrativa, sem conflito, muito caro. Tá legal? E existe o terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que têm atitude, são os resolvedores. As pessoas sabem que vai acontecer um problema no futuro, sabe que o filho dela, muito embora tenha um trabalho, mas não vai conseguir, ele não quer dar esse problema, não quer deixar esse problema, essa situação para o filho dele resolver. E ele pega, vai lá e vê, olha, como faz isso, como eu posso fazer isso? Ah, isso aqui pode ser feito dessa forma. E ele vai lá e faz. Bom, eu espero que você esteja nesse grupo de pessoas resolvidas, tá? Me acompanhe aqui, clique aqui embaixo aqui ou em algum lugar nessa página aqui para poder falar comigo, para ter mais informações, que eu vou ter um prazer incomensurável de passar todas as informações possíveis para você não cair nas garras do Estado, tá legal? Nas garras implacáveis do Estado. Que o Estado não vai ter pena de você. A grande verdade é essa. A gente fala rindo isso, mas a verdade é essa. Que o Estado não vai ter pena de você, não vai ter pena do seu filho quando você não estiver mais aqui. Então, pense muito sobre isso aí. Muito obrigado por estar comigo aqui até agora. Compartilhe com mais pessoas possíveis sobre essa informação. Eu te agradeço muito e seu filho também vai te agradecer demais da conta. Muito obrigado.